Reverendo? Isso. Porque eles não têm as bolinhas aqui. É manhã. Para fazer as dissonâncias. Presença do Deus Santo Espírito. Sim, sim. Fica por nós, nos abençoa, Hoje é quase em nome da avó, né? Deus, seja para glorificar o teu nome, levar esse Deus da oração, fazer esse E aquele leite também do erro. Se quiser, eu vou te.
Senhor, eu digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por palavra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Adore o Senhor nessa manhã. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Senhor, nós nos prostramos na tua presença nessa manhã. Diante dele nós nos entregamos, Pai, para que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu nome. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor.
Um bom dia a todos. Nós somos a Igreja Reviver. Nós temos uma máxima aqui na igreja. Essa é a igreja para você e a sua família pertencer. Adore o Senhor nessa manhã. Irmãos, se nós tivéssemos oportunidade de nos encontrar com Jesus, como as pessoas tiveram a oportunidade no passado de se encontrar com Jesus, eu acho que muitos celebrariam. Alguns teriam medo, outros ficariam meio que ressabiados, mas Ele prometeu que Ele não iria para ficar. Ele iria preparar lugar e voltaria novamente para nos buscar. Eu acho, toda vida que eu penso nessa perspectiva, eu sou lembrado do amor incondicional que Deus tem por nós. Nós vamos cantar uma canção nova nessa manhã, e nós gostaríamos que você prestasse atenção na letra, porque ela fala a respeito disso, desse momento que o Senhor vem se encontrar conosco. Você é capaz de ficar na fila do banco esperando mó tempão em pé. Você é capaz de ficar horas, de repente, vendo uma apresentação. Mas fique à vontade nessa manhã para adorar o nome do Senhor. Nós convidamos você a aprender essa canção e adorar ao Senhor nessa manhã. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra-nos teu braço forte, ó grande Rei.
vida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Eu vou clamar até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu Irmãos, quem tem uma ferida, está lá latejando, machucando, o pedido dessa canção é uma oração ao Senhor. Fere o meu coração, uma ferida de fome por ti. Fere o meu coração com uma ferida de sede por ti. É o desejo de alguém que tem a vontade de estar sempre na presença do Senhor. Nós vamos continuar adorando o nome do Senhor. Nós vamos continuar na presença do Senhor nessa manhã. Fique à vontade, se você quiser sentar, sente. Se você quiser continuar em pé, fique à vontade. É promessa do Senhor.
Eu imagino que tem muita gente cansada aqui. Nós vamos pedir ao Senhor nessa manhã que abra os céus. Eu acho que o que está acontecendo aqui nessa manhã, prestem atenção nessa palavra, o que está acontecendo agora nesse instante, eu preciso que vocês pensem agora como vocês estão e como vocês ficarão depois de ouvir o que Deus tem para falar para vocês nessa manhã. Prestem atenção como vocês estão aqui, a posição que vocês se encontram. Preste atenção no que vocês pensarão depois de ouvir. Que se abra os céus, que o Espírito Santo de Deus derrame sobre nós as suas bênçãos. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver.
segredo de ter uma vida abençoada. E nesse instante, hoje a gente gostaria de chamar as crianças de uma forma diferente, tá? À medida que nós formos cantando, não tem a música aí, à medida que nós formos cantando, as crianças podem vir aqui à frente. Vamos lá. Com meu corpo eu vou louvar, eu vou levantando a Deus, eu vou louvar. Os meus pés vou posicionar e com alegria vou pular. Minhas mãos, meus pés, batendo palmas a Deus eu louvarei. Levantei as mãos, batei os pés, batendo palmas a Deus eu louvarei. Pra frente, pra trás, um passo eu vou dar uma voltinha e voltar pro meu lugar. Erguei as mãos e balançar no ar, com todo o meu corpo, a Deus eu vou louvar. As mãos, os pés, batendo palmas a Deus eu louvarei. Levantei as mãos, os pés, batendo palmas a Deus eu louvarei. Pra frente, pra trás, um passo eu vou dar uma voltinha e voltar pro meu lugar. Erguei as mãos e balançando no ar, com todo o meu corpo, a Deus eu vou louvar. As mãos, os pés, palmas a Deus eu louvarei. As mãos, os pés, palmas a Deus eu louvarei. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar pela vida dos nossos pequeninos, que eles sejam ministrados e o Senhor seja glorificado nessa manhã, que o que eles vão aprender com Abel e com Caim nessa manhã, ó Deus, fique gravado nos seus corações. Faz assim, Pai, em nome de Jesus, amém. O tio já deu spoiler, qual vai ser a história? Bem, queridos, os adolescentes podem sair para a sua sala também. O professor de vocês hoje vai ser o João. Irmão, você... Beleza. Irmãos, você já teve a noção, já parou para pensar? Eu gosto muito de pensar, irmãos. Você já parou para pensar a respeito das coisas que são importantes na sua vida? Semana passada a gente estava num velório, na segunda-feira, eu e a minha família, e as pessoas estavam refletindo a respeito do quanto a vida daquela pessoa que tinha falecido ia fazer diferença na vida deles a partir de então. Falta. Às vezes nós só nos damos conta das coisas que são importantes nas nossas vidas quando a gente começa a sentir a sensação de perda. Nós temos aprendido aqui o que é ter uma vida abençoada.
E hoje nós vamos aprender talvez o princípio mais importante de toda essa série de sermões que nós temos trazido aqui. Quando o pastor Link falou assim, eu já separei o que você vai ministrar. Eu vi o tamanho da responsabilidade, porque como você chegou hoje aqui, o que passou pelo seu coração até você sair da sua casa, com certeza você vai ter a oportunidade de refletir qual a motivação que Deus tem trazido ao seu coração, ou qual tem sido a motivação do seu coração em vir à casa do Senhor, em andar com Deus, em dizer que pertence a uma igreja. Nós temos vivido, irmãos, numa cultura saturada de falsos ensinamentos do que significa ser abençoado. Para alguns, ser abençoado é ter bala na agulha, como a gente costuma dizer, é ter dinheiro. E a pergunta que eu faço, se dinheiro traz felicidade, por que algumas pessoas estão tirando suas próprias vidas? Se eles têm suas contas recheadas de dinheiro. Para alguns, ser abençoado é não ter nenhum boleto para pagar. Nos tempos que nós vivemos, impossível, irmãos. Se você pagou esse mês, com certeza eles vão passar por debaixo da sua porta novamente no mês seguinte. Não falha. É certeza que vai chegar. Nós temos tentado descobrir como é ter uma vida abençoada. O que eu preciso fazer para ter uma vida abençoada? Eu não sei se você já ouviu falar que aonde os judeus vão, eles são prósperos. Já ouviu? Todo judeu dá um jeitinho de montar uma barraquinha, começar, e Deus o abençoa. Não foi à toa, irmãos, que Deus deixou esses princípios tatuados na própria cultura judaica. E é com esses princípios, é com esse princípio que nós vamos aprender hoje. O segredo de ter uma vida abençoada. Princípio, irmãos, é aquilo que você não abre mão. Princípio é aquilo que você não deixa de lado. Princípio não é aquilo que você esquece. A gente aprende a dirigir e você aprende alguns princípios lá na escola de trânsito. Depois o tempo passa e você vai aperfeiçoando, porque você não dá conta de aprender tudo, mas você não esquece as regras que você aprendeu, os princípios que você aprendeu lá. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos conseguir ver. Aí de repente você está pensando, o pastor vai falar sobre dinheiro. O princípio tem a ver com isso, irmãos. Às vezes a gente só vai aprender um princípio se mexer no nosso bolso, se mexer na gente, na nossa saúde, se mexer na nossa carne. Mas a palavra de Deus tem 700 referências bíblicas sobre o ato de ofertar nas Escrituras. A palavra crer aparece 270 vezes. A palavra orar 371 vezes. A palavra amor 714 vezes. E a palavra dar é usada 2.162 vezes na Bíblia. E vocês vão entender que não é sobre dinheiro, é o princípio. O pastor tem falado aqui desde o primeiro dia que ele começou a ensinar. A palavra de Deus nos diz em Efésios, olha que texto maravilhoso, irmãos. Efésios 1, no capítulo 1, versículo 3 e 4, a parte A nos diz assim: bendito seja nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. A primeira coisa que nós vamos ver e que nós podemos destacar aí é o abençoou e o escolheu. Ele nos abençoou, irmãos, diz a palavra, porque Ele nos escolheu.
se somos dele, ele vai dar para nós o melhor. E nós vamos aprender algo aqui, tem sido falado isso aqui o tempo inteiro. Você não dá para ser abençoado pelo Senhor. Você dá porque é abençoado pelo Senhor. Você não dá para ser, você já é. Por isso, você dá. Você abençoa. O texto de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 3, diz assim: vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. E a ênfase do texto é aonde vocês estiverem. Não importa o lugar geográfico, a bênção do Senhor vai estar sobre vocês. Deuteronômio 28, 6 diz assim: vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Olha a ênfase do texto. O livro de Deuteronômio, irmãos, é a repetição. É como se fosse o resumo dos 4 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Número e Levíticos. E o significado de Deuteronômio é essa repescagem, repetição de coisas que são importantes. E esse princípio que nós vamos aprender hoje foi um princípio passado, com uma riqueza de detalhes, com uma riqueza de metodologia. E se você entende o que é metodologia, é tudo aquilo que é feito para que você aprenda algo e aquilo fique gravado no seu coração. E hoje, irmãos, nós vamos começar a nossa terceira mensagem da série 40 dias de uma vida abençoada. E hoje nós vamos aprender algo que está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 13. Irmãos, eu tenho a obrigação de fazer vocês entenderem, com a ajuda do Espírito Santo, esse princípio. Porque se você entender esse princípio do que nós vamos ver hoje, o princípio do primeiro, o princípio das primícias, não tem a ver com dar dinheiro para Deus. Tem a ver com a posição que eu assumo e que eu entendo daquilo que o próprio Deus ensinou ao seu povo, ao povo judeu, ao povo que pertence a Ele, a nós, a sua Jerusalém celestial. No capítulo 13, no versículo 1 e 2 de Êxodo, diz assim: disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. 1 Coríntios 15, no capítulo 15, versículo 20, diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiam. E o que o texto de 1 Coríntios Tessalonicenses também fala a respeito disso. A palavra de Deus diz que quando Jesus vier nos buscar, aqueles que morreram primeiro vão ser os primeiros a subir, porque eles já estão esperando, é lógico isso, eles já estão esperando há bastante tempo. Então, em vida, irmãos, não esqueçam desse detalhe, em vida, nós veremos todos aqueles, os que estiverem vivos, verão todos aqueles ressuscitarem primeiro, para depois serem levados ao céu. Vocês conseguem imaginar o reboliço que isso não vai trazer nesse dia? Por que a palavra de Deus leva em consideração e dá tanta ênfase à ideia do primeiro? O que a palavra de Deus diz que eu tenho que buscar? Em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Foi isso que Jesus nos falou. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você pensar é: quem é o primeiro em sua vida? É o seu trabalho? É a visita que você fez ontem, de repente veio cansado, e essa visita influenciou no seu comportamento na hora de adorar? Foi um dos dias que eu vi a igreja mais parada em relação a isso. Eu nunca vi tanta gente desanimada ao mesmo tempo no início de um culto. Não parecia
que a igreja veio para adorar ao Senhor. Não parecia que a igreja entendia que a Deus deve vir em primeiro lugar, a minha motivação, a minha força, a minha vontade de fazer o meu melhor para Deus. Lembram que eu falei? Prestem atenção no que vocês vão fazer, em como vocês estão, porque é para fazer a gente pensar mesmo, irmãos. Não é uma pergunta simplesmente retórica, é uma pergunta para ficar sendo perguntada o tempo inteiro no nosso coração e para nos fazer refletir. Existe uma forma muito prática, irmãos, e material de avaliarmos quem vem em primeiro lugar em nossas vidas. Aprenda essa verdade. Se Deus vem em primeiro lugar na sua vida, todo o resto virá, ou todo o resto estará em ordem. Pense nisso. Se Deus vier em primeiro lugar na sua vida, todo o resto virá em ordem. Lembra no dia que o João veio testemunhar a respeito de quando ele perdeu o fone dele? Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Tá tudo ok com você e Deus, filho? A primeira pergunta que eu tenho que fazer. Porque se está, foi Deus que permitiu. Se não está, se eu fizer essa pergunta e eu entender que Deus não está em primeiro lugar na minha vida, eu preciso consertar o altar que está quebrado. Eu preciso corrigir aquilo que está errado. E é uma pergunta que só você pode responder, porque ninguém pode te julgar como você está com Deus. Você consegue entender isso? Se Deus vem primeiro na sua vida, todo o resto virá em ordem, ou todo o resto ficará em ordem. Se acontecer alguma coisa de errado, é porque é vontade de Deus e Deus está querendo te ensinar alguma coisa que você não entendeu ainda, mas se você perguntar, Ele vai te responder. Mateus 6, já citei esse versículo 33, diz assim: disse Jesus, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Eu vou até repetir, irmão, se você não entendeu esse princípio no final da mensagem, me pergunte, pastor, me explique tudo de novo. Eu não posso ir embora sem sair daqui entendendo esse princípio. As crianças, elas vão aprender esse princípio hoje na história de Caim e Abel. E vocês vão entender o porquê de ter sido escolhida a história de Caim e Abel para ensinar a respeito desse princípio. Irmãos, se por um lado nós aprendemos, se Deus vem em primeiro lugar na sua vida, todo o resto virá em ordem ou ficará em ordem. Se Deus não vem em primeiro lugar, todo o resto estará fora de ordem e você vai saber, estou colhendo aquilo que eu esqueci. O princípio que eu esqueci, ou que eu não coloquei em prática. Aí a culpa é sua. A responsabilidade é sua. Eu não quero ser responsável por algo que eu deixei de fazer, por algo que eu me omiti, não cuidei em fazer. Falando a Moisés, Deus em Êxodo 13, no versículo 2, diz assim: e disse o Senhor a Moisés, consagra a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Pastor, por que o texto, por que o próprio Deus fala isso a Moisés? Porque ele queria ensinar um princípio. Irmãos, Antigo Testamento quer dizer aquele que estava encoberto. E Novo Testamento abriu-se a cortina daquilo que estava oculto. E lembre-se que Deus já sabia que os israelitas não estariam com ele o tempo inteiro. Deus sabia que não seria só os israelitas que pertenceriam a ele. E é por isso que ele envia Jesus. E se a gente olhar de uma forma sistemática, juntar as partes do quebra-cabeça, quando eu terminar de falar aqui, vocês vão dizer, agora eu entendi, pastor. Por que o texto diz, me pertence? O que significa essa palavra, pertencer a Deus? No original,
significa aquele que é separado, aquele que nasceu do ventre e vem e deve ser dado ao Senhor. O que Jesus estava querendo ensinar para os israelitas, lembrem, eles não têm esse princípio ainda fomentado, produzido, ele não está organizado no coração deles o princípio. E com Deus, irmãos, não é eu aprendo hoje, eu faço uma prova amanhã. A ideia é eu vou aprendendo tudo aquilo que eu preciso para a vida que eu vou ter. Não é um dia. É algo que deve ser lembrado sempre. Agora acompanhem comigo o capítulo 13 de Êxodo, versículo 13, diz assim: resgatem um cordeiro, toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-lo, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre seus filhos. E quando a gente lê um texto assim, fala, nossa, pastor, é forte. Não entendi muito bem, vou explicar. Os primogênitos de todos os jumentos, que são os animais impuros, eles devem ser resgatados pelo sacrifício de um cordeiro. E aqui está o princípio do princípio que nós vamos aprender. E isso é muito importante, irmãos. Deixa eu explicar para vocês. Próprio Deus diz para Moisés que existem animais puros e animais impuros. E aí ele usa, dos animais impuros ele pega um exemplo, o jumento. Dos animais impuros ele pega o cordeiro. Entendam comigo. Se você não entender, peça para eu repetir no final. Ou então eu faço a revisão de novo com você ali no final. Você precisa passar nessa prova. E para passar você vai ter que saber o conteúdo. Vai ter que ficar tatuado no seu coração. Os animais impuros, o livro de Levíticos fala a respeito deles. E Moisés dá ênfase a isso. Os animais puros também são falados pelo próprio Deus. E quando Deus faz essa separação de animais puros e impuros, não quer dizer que os animais impuros eles fossem menos importantes. É que eles não poderiam ser comidos, os animais impuros. Mas eles serviam para a lida, né? Eles poderiam ajudar no trabalho. Mas o texto diz: resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Ou seja, todo jumento que nascesse, uma ovelha que parisse pela primeira vez, o cordeirinho que ela pariu deveria ser morto pelo jumento que nasceu. Pastor, não faz sentido isso. Humanamente não. Mas quem está ensinando é Deus, não sou eu, tá? Tem um porquê. A ideia era: nasceu um animal impuro, ele é o primogênito, é da primeira cria. Se ele não for resgatado por um animal puro, no caso um cordeiro, você deve quebrar o pescoço. Ele não deve viver. Conseguem entender até aqui? Beleza. Sigamos. Irmãos, note que se ele não for resgatado, é necessário quebrar o pescoço. Se ele não for resgatado, ele será perdido de qualquer forma. Eu percebi que o animal nasceu forte. Eu tenho interesse nele. Ó, onde que vai a intenção do coração? Tenho interesse nele, eu tenho que pagar por ele. Ele não é meu. Todo primeiro não pertence ao Senhor. Então alguém vai ter que morrer para que ele viva. Olha o que Deus está começando a ensinar ao povo. Pastor, não entendi. Você vai entender. Esse princípio, a palavra de Deus diz, irmãos, que ele deve ser aplicado nas nossas finanças. São os primeiros 10%. Irmãos, eu li esse livro estudando. A primeira vez que eu dei meu dízimo certo foi esse mês. Depois de servir ao Senhor 36 anos. A primeira vez que eu dei meu dízimo certo foi dessa vez. Por quê?
Porque o dinheiro entra na conta, o que você faz? Boleto. O que sobrar, se der, é do Senhor. O que eu fiz? Primeira coisa, o dinheiro bateu na conta, Jucleano depositou o dinheiro na conta, eu devolvi para o Senhor. Aí eu fiz o resto. Depois. Bem depois. Se vocês forem ler, vou matar a charada das crianças. Se vocês forem ler o texto de Gênesis que fala porque que Deus não recebeu a oferta de Caim e recebeu a de Abel, o texto diz assim, pode ler lá. Abel deu do primeiro filhote que nasceu, ele ofereceu em sacrifício ao Senhor. E a parte de Caim diz assim, depois de um certo tempo, deu Caim o que a terra produzia. Então, a motivação do que Deus ensina aqui é, se tudo que você tem foi eu que dei, o primeiro é meu, não é seu. Há um monte de gente que quer usar isso como uma forma de dar uma fortalecida na galera que gosta do churrasco. Diz, pastor, Deus não gosta de legume, até ele não gosta de legume, ele gosta de churrasco. A ideia não é essa, irmãos. A ideia é a motivação do coração. Na hora que nasceu o bebezinho, Abel foi lá e matou, e ele pegou das ovelhas que tinham parido naquele dia, o que ele entendia que era mais gordo, está lá no texto, e ele leva até a presença do Senhor. Abel comeu da semente, pegou a primeira abóbora, levou, fez um guisado, comeu feijão verdinho, bom, né, feijão verdinho. Ele não entendeu o princípio. E Deus começa a nos ensinar, irmãos, desde o texto de Gênesis. Caim não se preocupou em dar ao Senhor aquilo que era primeiro. Pastor, é sério? Deus fez isso? Irmãos, quem criou as regras não fui eu. Foi Ele. E o que Ele estava querendo ensinar, Ele ensinou o povo. Não é ensinamento do pastor Marcos nem do pastor Lincoln. É o ensinamento da palavra de Deus. Eu não me preocupo, eu não quero aprender esse princípio não. Lembre-se. Pague para ver e veja. Olha só, irmãos. O primogênito deve ser sacrificado ou resgatado, diz o texto. O primeiro animal imundo, ele deve ser sacrificado, ele deve ser morto ou resgatado. Serve para os dois. O puro vai ser sacrificado de qualquer jeito por aquele que vai nascer impuro. Conseguem entender? Conseguem fazer a ligação quando João olha para Jesus e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Conseguem entender agora como tem tudo a ver? Eu estou todo arrepiado, como diz o pastor Lino. Irmãos, tem tudo a ver. Não é a ideia de dinheiro, é a ideia de entender o princípio. Alguém que não tinha pecado morreu por todos aqueles que tinham pecado. Ele pagou. A gente merecia ter o pescoço quebrado, irmãos, diz o texto. Jesus morreu em nosso lugar. Este é um princípio aqui do Velho Testamento que continua por toda a Bíblia, irmãos. Porque algumas pessoas dizem, mas fazer isso, e falam isso só em relação a dizimar. O princípio não é só para dizimar, o princípio é um princípio para viver em tudo. O primogênito deve ser sacrificado ou resgatado. Conseguiram entender até aqui? Sim. Mas como saber qual dos dois fazer? Eu sacrifico ou eu resgato? Eu sacrifico porque ele é o primeiro para Deus e Deus vai receber como uma oferta de adoração. Ou eu sacrifico para poder resgatar aquele que vai ser morto. O animal assume o lugar de outro. Um puro pagando por impuro. Um limpo pagando por um animal sujo. Olha a ligação, como é um princípio para viver. Irmãos, foi exatamente o que Jesus Cristo fez por nós.
que deve ficar no nosso coração. Se o animal é puro e é o primogênito, ele deve ser sacrificado. Se ele for impuro, ele deve ser resgatado. Um animal deve morrer por ele. Tudo bem até aqui? Beleza. É outro animal. É o cordeiro, um animal. Isso, outro animal isso, que isso. Duas perguntas. Quando nós nascemos, em qual categoria está o nosso espírito, irmãos? De puro ou impuro? Ah, pastor, é puro, porque criancinha não tem pecado. Não tem jeito, irmãos. Mas ele não tem pecado, pastor, ele não entende. Irmãos, a gente deve reclamar lá na portaria. Porque quem tinha o direito de fazer essa representação foi Adão. E na hora que ele teve a escolha, ele pecou. Ele se tornou impuro. Então todos passaram a ser impuros. Pastor, mas eu não aceito. Não está no seu querer, irmãos. Quando você escolhe o governador do Distrito Federal, lá, ou a maioria escolhe, que você goste ou não goste, o que ele vai fazer, fica feito e pronto. Ele não vai vir na sua casa perguntar: o que você acha que eu devo fazer? Se for bom, você vai se dar bem. Se for mal, todo mundo vai se dar mal também. Entende? A questão da representatividade. Então, nenhuma criança que nasce é por: ah, pastor, mas eu não aprendi assim. Pois então você aprendeu em outro lugar que não na Bíblia. A palavra de Deus não ensina assim. Todos nós nascemos em pecado. A palavra de Deus nos fala isso. E a gente pode pensar: agora, Jesus nasceu puro ou impuro? Puro. Não é verdade? Então, quem podia morrer por nós? O Arturo, que ele é mais chegadão, né não? Olha, já tem alguém se impondo. Não é você que decide. Se a maioria decidir, né? Eu sou primogênito. É o primogênito? Então. Até ela tá rindo. Você é a primogênita? Você é a primogênita também? É? Ó, os dois. Já era. Né? Irmãos, Jesus é puro. E ele teve que ser sacrificado pelo impuro. Ele teve que ser resgatado. Foi isso que nós acabamos de ver. E Jesus, irmãos, ele é a primícia dos dízimos de Deus. Por quê? Ele é o Filho único de Deus. Quem foi dado? O Espírito? O Pai? O Filho. Entende que o próprio Jesus cumpriu o princípio que ele nos ensina? Só que o povo no Antigo Testamento não entendia. Jesus não tinha vindo, mas Jesus estava forjando esse ensinamento no coração da galera. Porque, irmãos, quando nós pensamos em devolver para Deus, falando agora de dízimo, nós temos que dar o primeiro. Por quê? Questão de lógica. Se eu pagar as contas depois, eu posso fazer isso? É prático. Mas eu não estou demonstrando que eu tenho fé para confiar que Deus vai fazer o resto. Quando eu dou o primeiro, eu estou dizendo: Senhor, eu não sou escravo do dinheiro. Eu dou para o Senhor primeiro, porque eu acredito que o Senhor vai providenciar tudo aquilo que precisa para ser resgatado o resto. Conseguiram entender o princípio? Eu não dou para Deus o primeiro, tudo fica perdido, tudo está prejudicado. Logicamente, o que você prefere? Perder tudo ou ficar com 90%? A pergunta é: de quem é tudo? De Deus. Por que então que eu não me cumpro o mesmo princípio que ele ensinou? De
de dar só 10% do tudo que Ele me dá. Irmãos, dar 10%, dizimar, é um aprendizado que Deus deu ao povo e nos dá também, para que eu entenda que eu não dependo dos 90, eu dependo dele. Entendeu o princípio? Romanos 5, a parte B do versículo 8. Mas antes da gente ler, eu gostaria de lembrar algo. A razão pelo qual Jesus é o dízimo de Deus é porque Deus deu o seu Filho Jesus em primeiro lugar. Ele não... Lembra? O que tinha que acontecer com o animal impuro? Ele tinha que, se ele fosse primogênito, ele tinha que pagar, não é? Deus esperou a gente ficar puro para Ele enviar Jesus? Entendem agora? Deus pagou a conta antes mesmo de saber qual era a nossa dívida. Aí a pessoa faz aquela pergunta: pastor, Deus sabia que o homem ia pecar? Sabia. Então por que ele pôs a árvore lá no jardim? Porque já tinha providenciado o antídoto, Jesus, o remédio. É uma ótima resposta para você dar. Mas é injusto. Vai, reclama com o dono. Faz uma cartinha e manda para ele. Estou reclamando, excelentíssimo Deus. Estou reclamando porque o Senhor criou umas regras que eu não concordo muito. Eu quero saber qual é o hoje que vai querer levar essa carta. Irmãos, aprendam o princípio. A primeira porção tem a redenção e se torna a porção redentora. Por que nós devemos dar o dízimo e a oferta? Porque o princípio está aqui. E em tudo Jesus foi didático, irmãos. Em tudo Deus foi didático. Eu tiro a primeira parte e o restante eu posso usar tranquilamente, sem culpa, porque eu já fiz a minha parte. Ah, mas eu e o Senhor nós vamos chegar. Eu vou perguntar se esse mês não dá para ele me emprestar os 10 que é dele. Qual é o princípio? Eu tenho que pagar para que a outra parte seja remida, para que eu fique livre da culpa. Qual é a culpa? Qual é o que é que eu vou quebrar o pescoço? Eu vou morrer, eu vou ter que ser sacrificado. Em outras palavras dê a parte que pertence a Deus, cumpra o princípio, para que você possa ficar em paz. Lembra do que eu falei? Aqui, João, você fez sua parte? Fiz, pai. Então Deus... E sabe o que aconteceu? Ele ganhou um fone. Na semana seguinte, o Zique ganhou um fone também. E na outra semana, quando ele contou o testemunho, na semana seguinte, uma pessoa aqui da igreja doou o fone para ele, que é meu agora. Então, e Deus sabia que quem usa fone em casa somos nós três. A Adriana não é muito chegada. Então, para quem precisava de fone, Ele deu, irmãos. Ah, pastor, eu estou achando essa história muito... Irmãos, reclama com dó. Os primeiros frutos vêm e devem ser ofertados. Salomão, em Provérbios, diz assim, Provérbios 3, versículo 9 e 10, é a segunda parte que nós vamos aprender desse princípio. Os primeiros frutos devem ser ofertados. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Aqui nós estamos vendo, se o princípio for cumprido, nós estamos vendo a resposta do princípio acontecer. Ah, pastor, mas não foi Deus que falou, foi Salomão. Beleza. E o que você me diz do próprio Deus falando? Tragam ao santuário do Senhor, em Êxodo 23, versículo 19.
o seu Deus o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Na igreja presbiteriana da cidade vizinha onde eu morava, Tauá, na cidade de Parambu, a época que a gente colhe no Ceará é diferente daqui. O pessoal colhe aqui dezembro para janeiro, e tem uma outra plantação que é colhida quando nós estamos colhendo os frutos lá, que é maio, junho, julho. Por isso a ideia das festas juninas, que é a época que tem que a terra produziu por causa do clima, por causa das estações que são diferentes daqui. Na igreja presbiteriana de Parambu tem um culto da colheita. É marcado para o mês de julho, eu não lembro agora qual das semanas do mês de julho. Naquela semana, todas as igrejas presbiterianas se reúnem. E os irmãos, eles não dão dinheiro. Eles trazem saco de feijão, milho, abóbora, animais, e eles fazem uma festa linda para Deus. Chama culto da colheita. Porque eles entenderam, irmãos, que o princípio... Pastor, e o que é que eles fazem com isso? Com todas essas coisas que é trazido? Eles fazem cestas básicas para abençoar a vida das pessoas que não têm. Eles levam para fazer acampamento com pessoas que precisam conhecer a Jesus. As pessoas são levadas com uma consequência, voltar crente do acampamento. Então, tudo que eles recebem, já fizemos muito isso, né, eles? Tudo que eles recebem é para Deus. O que vocês entendem de Malaquias, quando Malaquias diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo? O dízimo. Alguém me perguntou assim: pastor, se eu quiser dar meu dízimo para uma outra pessoa, eu posso? E eu falei: não, porque eu estou com dó da outra pessoa. Como é que você vai dar uma coisa que é de Deus para outra pessoa? Ele vai ser fulminado. Como é que eu tenho coragem de pegar algo que eu sei que é para ser dado a Deus, e aí eu usurpo, eu pego para mim? Então, irmãos, tem que ser trazido à casa do Senhor. Pastor, e o que é feito? Vocês ouviram semana passada a Juliana falando a respeito dos compromissos que nós temos. E diga-se de passagem que nós temos nas próximas semanas grandes desafios como igreja do Senhor. Tá vendo? Só o Eduardo e aqui, ó, falou. Resta todo mundo. Tipo isso. Irmãos, a gente está com medo de quê? Eu estou com medo de não dar conta de pagar minhas contas. Irmão, tudo é de Deus. Se é de Deus, Ele vai providenciar. E Ele vai usar quem? Eu acho que é o Duda. Já viu lá como é o carrão dele? Não, irmão. Seu ministério não é ficar tentando adivinhar quem Deus vai usar nele. Ele quer usar você. E aí é você e Deus. Lembre-se o que Deus disse: tragam todo o ouro e toda a prata de Jericó a Acã. E esse aqui, irmãos, é um episódio assim bem interessante, porque Acã, ele pega uma parte da prata, esconde debaixo da sua barraca. Deus amaldiçoou o arraial inteiro. E aí eles vão para a cidade de Ai. Eles ganharam a cidade de... Irmãos, olha só que burrice. O que o povo precisou fazer? O que o povo precisou? Estou voltando, Eduardo. O que o povo precisou fazer em Jericó? O que o povo precisou fazer em Jericó? Nada. Dar 7 voltas, tocar as trombetas. A cidade de Jericó foi ganha. Aí eles vão para a cidade de Ai. Deus fala: não é para pegar nada de Jericó. Aí Acã fala assim: mas se eu pegar, ninguém está vendo? Não tem as câmeras, as super câmeras lá do Big Brother? Põe, coloca o dedo no bolso e esconde embaixo da barraca. Aí eles vão na próxima cidade. O que acontece? Eles perdem a batalha. Se eu não me engano, 36 homens são mortos nessa batalha, na cidade de Ai. Olha o nome da cidade: Ai. Aí Josué olha e fala assim:
Ué, mas Senhor, o Senhor falou que ia ser com a gente, que o Senhor ia fazer a gente chegar, conquistar a terra prometida. Por que que o Senhor nos deu Jericó e por que que o Senhor não nos deu Ai? Ele fala, pergunta para o povo. Alguém fez o que não devia. Aí eles pegaram duas pedras que tinham, o urim e o tumim, e foram na sorte. E uma pedra mudava de cor quando sim, outra pedra mudava de cor quando não. Alguém aqui desse povo pegou alguma coisa que não pegou? A pedra, sim. Resposta. Foi da tribo, e foi perguntando cada tribo, foi da tribo de fulano? Foi. De quem? De qual barraca? Foi da barraca de fulano? Não. Foi da barraca de cicrano? Não. Foi perguntando e a pedra ia mostrando. O próprio Deus dando a resposta. E de repente chegou na casa do abençoado, do Acã. E você já sabe o que a galera fez com eles, né? Não era para pego nada, porque tudo vem de Deus e era para ser dado para Deus. O que o povo fez? Vamos quebrar o pescoço, né? Que é assim que Deus fala. E eles apedrejaram Acã, a esposa e os filhos. Quem cometeu o pecado? O pai. Quem se deu mal? Toda a família. Entende, irmãos, que a gente não pode brincar, nem achar que isso é invenção de pastor, para tentar pegar dinheiro de ninguém. Eu não posso dizer como a Rochelle, né? A Adriana tem 2 empregos, né? Mas eu não posso, irmãos, me arrogar e dizer eu não preciso de dinheiro. Eu preciso do que eu recebo, do que é o meu trabalho fazer. Mas eu não posso achar que porque eu trabalho e Deus te dá força para trabalhar, é seu, pronto, acabou, quem resolve o destino é você que dá. E aí eu estou perdendo a oportunidade de aprender. Aqui uma pergunta simples. Por que você quer algo amaldiçoado na sua conta do banco? Já parou para fazer essa pergunta? Porque enquanto você não redimir o restante, está amaldiçoado. É o texto que diz, não sou eu, tá? Faço questão de deixar bem claro. Se eu der os 10%, irmãos, está tudo certo. Pastor Lino estivesse aqui. Gênesis 4, versículo 3 e 5, nós estamos... Esse relógio não está funcionando não é, Eduardo? Irmão, se eu demorar, a culpa é do relógio, mas ainda tem tempo. Diz assim o texto. Capítulo 4, versículo 3 a 5. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim, ouviram? Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Irmãos, ele não matou só um. Ele matou vários. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Note o tempo. Passando algum tempo, Abel, irmãos, por sua vez trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. Caim fez o contrário. E a palavra de Deus diz de quem Deus aceitou. Princípio: Deus não pode ser o segundo. Por isso que chamou o princípio do primeiro. Ele não pode ser o segundo. Pastor, eu posso organizar as coisas de uma forma diferente, parecendo que é como Deus quer? Está com você. Como a gente brinca, está com você, né? Irmãos, não fui eu que ordenei as coisas no universo, nem fui eu que criou as regras. Então eu não posso mudar aquilo que Deus direcionou para que fosse assim. Se Jesus é o dízimo de Deus, dizimar deve ser mais pessoal ao Pai do que nós pensamos.
O primogênito deve ser sacrificado ou resgatado. É fato. Foi Deus que orientou. Os primeiros frutos devem ser ofertados. E para encerrar, o dízimo precisa ser o primeiro. Levíticos 27:30. Todos os dízimos da terra, sejam dos cereais, sejam das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Lembra quando ele fala assim, me pertencem? Qual o significado da palavra me pertencem? São separados para o Senhor. Consagrado significa separado. A gente aprende isso no discipulado. É por isso, olha irmãos, como isso é forte. É por isso que se eu roubo aquilo que eu separei para Deus, é complicado. Irmãos, alguém vai saber que você pegou? Não. Entende como é algo íntimo? Lembra de alguém que fez isso na Bíblia? Um casal armou um esquema e falou, nós vamos nos dar bem. Ananias e Safira. A gente já sabe o fim deles. Os dois foram carregados, caíram mortos. Veio o homem e aí falou, ó, vendi uma terra por tanto, vim trazer para o Senhor a parte dele. Aí Pedro fala, por que você mentiu? Por que você não falou a verdade? Não é isso. Pastor, quem falou para Pedro? Irmãos, Deus. O cara cai no chão. Aí vem a mulher. Eu acho que Pedro perguntou, tem certeza que foi essa parte mesmo? Ele deu da dele, eu trouxe a minha agora. A gente dividiu. E eu imagino a cena. Ela deve ter feito assim um negócio assim para mostrar, eu estou dando, né? De algo que era para ser do coração íntimo, eu e Deus. E ela fez questão de chamar a atenção. Vem um e vem depois. Por que não vieram os dois de uma vez? Não distribuíram? É que eles queriam fazer um showzinho. Imagino eu. Ele fala, tem certeza? Oxi! Mas repare-se não. Caiu dura também. Os mesmos que pegaram seu marido, levaram e já puseram ele lá no buraco. Vai também, viu filha? Tchau. Podem levar. E ela cai no chão e eles vão lá e fazem o que precisam fazer. Malaquias 1, versículo 12 a 14. Deus nos adverte. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. Ele está falando isso aqui para quem? Para o sacerdote. Mas nós não falamos isso. Vocês não falaram com a boca, mas falaram com as atitudes. Vocês deram para Deus o pior. Deus não recebe isso. Quando vocês, versículo 13, quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Por quê? Porque o povo ia para a igreja, mas eles lembraram que eles tinham pecado. E aí, eles não trouxeram nada de casa, mas eles viram um cordeiro dando sopa. Nem sabia se era o primeiro. Quem que tinha que saber se era, que dia que tinha nascido, se era filhote, se era o primeiro, o segundo ou o terceiro? A pessoa que levava, irmãos. Olha como isso é sério. Eu não podia levar qualquer um. Aí o cara vai lá, vem aqui, põe umas folhinhas, o carneiro vem, cata o carneiro e leva para a igreja. Pô, quero sacrificar, quero pagar minha dívida a Deus. Era assim que o povo estava fazendo. Aí eu trouxe esse aqui, ele está meio magro, cheio de carrapato, mas é para o Senhor, né? Então, eu trouxe. Deus não recebe qualquer coisa, irmãos, porque Ele olha a intenção do coração primeiro. É preferível que não dê do que fazer de qualquer jeito. O pastor vai ficar fiscalizando você? Vai não. Quem vai fiscalizar você? Espírito Santo de Deus. Versículo 14. Maldito seja o enganador que, tendo o rebanho um macho sem defeito, do jeito que precisa ser, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos: pois eu sou grande rei e o meu nome é temido entre as nações.
Como é que isso funciona na nossa vida, irmãos? Se Deus orientou como devia ser, por que que nós fazemos as coisas do nosso jeito? Por que que nós reorganizamos aquilo que Deus organizou de uma vez só e não pediu para ninguém mudar? Quando eu casei, eu morava sozinho, casei e a Adriana veio. Quando a gente casou, ela veio morar na casa que eu já morava. Tinha minhas coisas. Aí eu vou trabalhar. Quando eu volto, irmãos, eu não sabia onde tinha nada. A Adriana tinha mudado tudo. Aí eu cheguei, ó a cabeça. Aí eu cheguei e falei assim: quem deu ordem para você tirar minhas coisas do lugar? Aí ela olhou para mim, como uma boa cearense, falou: quem falou que isso aqui é só seu? Você se ferrou, irmão. É tudo nosso agora. Irmãos, às vezes a gente age assim. Quem deu ordem para você dizer que quer meu dinheiro? Deus não quer, irmãos, o nosso dinheiro. Ele quer a sua fidelidade e a sua obediência. Pastor, e como é que a gente prova isso? É você e Deus. É um negócio íntimo. Onde está o seu coração? Os primeiros 10% vão para a casa do Senhor, separado, consagrado. Porque o de Deus é o melhor, não é o que sobra. Irmãos, há quem diga que se Deus tivesse dado a lei para os brasileiros, eles teriam esquecido nos 5 primeiros minutos o que Deus tinha orientado da lei. Mas eles deram para pessoas que a palavra de Deus chegou até nós por causa de algo que Deus colocou no coração deles. E ensinou para eles princípios. Como é que o povo, no final do Antigo Testamento, foi o povo judeu. E eles têm uma cultura muito forte. Agora, como é que algo que foi dado no início do Antigo Testamento, no final do Antigo Testamento já, tipo, sabe o telefone sem fio? Uma ordem foi dada aqui, quando chegou no final da fila, a galera já não sabia mais o que estava fazendo, já tinha mudado completamente o original. Quem deu ordem para a gente mudar o original? Ah, pastor, não tem nada a ver. Irmãos, não tem nada a ver. Jesus Cristo é o quê? O que ele fez obedece a qual princípio? Qual é a palavra mais falada na Bíblia? O que é essa aqui, ó? Dar. É sobre dar, irmãos. Você já levou ou deu comida para alguém? Nordestino tem muito disso. Você dá comida para alguém numa vasilha. Você devolve minha vasilha? Não volte vazia, irmãos. Devolva com alguma coisa. Não pode. Devolver com alguma coisa. Aí você vou contar. Vocês não vão saber quem é o santo. Nós convidamos um casal de pastores amigos da gente. Eles moravam perto. Eles vão assistir. Mas eu vou falar. A gente convidou eles para comer lasanha. E fez 2 lasanhas bem grandes. E depois eles convidaram: vamos comer uma lasanha em casa. A gente foi. Quando chegou lá, era uma lasanha de chuchu. O João e o Luiz Henrique eram pequenos. Pai, eu não como isso. Eu como, filho. Como não, pai? Come sim, filho. Você come. Irmãos, como é que funciona essa ideia de você dar o seu melhor e alguém oferecer para você algo sem sabor? Já tinha ouvido falar de lasanha de chuchu? Irmãos, me perdoem se vocês estiverem ouvindo, mas vocês estão me devendo uma lasanha poderosa.
Eu temperei, irmãos, eu fico com o meu coração. E a pessoa me chama para comer lasanha de chuchu na casa dele. Melhor que veio no carro. Veio com essa parada. Falei, eu não virei, nem te avisei disso. Nós estamos encerrando, irmãos. Um dia, irmão, seu filho vai perguntar para você. E ele, quando ele perguntar assim, pai, o que você faria se nós vivêssemos no Antigo Testamento e fosse pedido para que o Senhor me desse? Não que a gente enche a boca e fala, meu filho. Não é? Mas de vez em quando Deus leva o primeiro, porque você não entendeu. Eu não estou julgando aqui ninguém não, irmãos. A gente precisa ser muito consciente. Os meus não são meus, eles são de Deus. Deus já levou os meus primeiro. Antes deles nascerem, Deus levou 2. Adriana ficou grávida de gêmeos. Mas um dia eu vou ter a oportunidade de conhecer os filhos de Deus lá na terra, que poderiam ter sido meus lá no céu. E se seu filho falar assim, pai, a palavra de Deus fala que nós somos escravos do pecado. Mas como é que nós ficamos livres disso? Se você não fez isso, faça. Está precisando. É porque Jesus deu o seu filho no meu e no seu lugar, para que eu tivesse livre. E esse é o princípio que perdura até hoje, irmãos, o da Escritura. Ele é chamado o princípio do primeiro. Deus não dá para você o pior. Ele deu o seu melhor. Aliás, Ele deu o seu único. Consegue entender o princípio do primeiro? Deus é o primeiro em sua vida? Você entendeu a palavra de hoje? Não é sobre dinheiro por Deus, para Deus. Porque isso é muito pouco. Ele não quer só o seu dinheiro. Ele quer a sua vida. É sobre dar o primeiro e o melhor para Deus. E para encerrar, 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Tem um provérbio popular antigo que diz: o que guardei, perdi. O que gastei, eu tive. O que doei, eu tenho. O que eu guardei, perdi. O que eu gastei, eu tive. Do verbo não tenho mais. O que doei, eu tenho. Última frase. A ideia não é doar, é entregar a vida. Dinheiro, irmãos, é o teste mais rigoroso da sua fé. Ele lhe deu tudo. Ele lhe deu a vida. É sobre isso. Alguém não entendeu o princípio do primeiro? Não é só sobre o dízimo. Deus utiliza a minha vida. Deus utilizou a vida de Jesus para me ensinar que para Deus tem que ser o melhor. O que foi falado a respeito do lugar para onde a gente ia? Não era o melhor. Deus não dá qualquer lugar. O Deus não responde às nossas orações de qualquer jeito. Ele sempre dá bem mais do que nós pedimos. E Ele sempre oferece o que Ele tem de melhor. Essa palavra, irmãos, é para a gente refletir. Não é sobre dízimo. O segredo de ter uma vida abençoada, o dízimo é só um detalhe. O segredo de ter uma vida abençoada é eu entender que o primeiro tem que ser o do Senhor. Então, pense 2 vezes na hora que você abrir sua boca para cantar de qualquer jeito.
pense duas vezes quando você se colocar num determinado lugar e você der o seu melhor naquele lugar, e quando chegar aqui para Deus, falar, estou morrendo de cansado. Eu fico tão à vontade quando eu estou aqui na igreja que dá vontade de dormir. Faz lembrar a história do irmão que dormiu no culto, faltou energia e todo mundo ficou em silêncio em oração. E quando ele acordou, ele viu que estava tudo escuro, não ouviu um barulho e começou a gritar: meu Deus, o Senhor veio. Eu fiquei. Queridos, vamos ficar de pé. Como diz o Link, tinha que ser essa última, né? A gente pode até dar risada, mas a coisa é séria. O princípio não foi dado por mim. Estou só passando o que eu aprendi e o que eu comecei a colocar em prática na minha vida. Deus vem em primeiro lugar em tudo. Nós vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Deus amado. Porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor não nos deixa alheios. Obrigado porque um dia, ó Deus, o Senhor resolveu na nossa história nos redimir, nos resgatar. A tua palavra nos ensina que nós merecíamos a morte, mas o Senhor pagou a nossa dívida, o Senhor pagou a nossa conta, o Senhor se entregou em nosso lugar. Obrigado porque no que diz respeito ao Senhor, o Senhor sempre nos deu, ó Deus amado, o melhor. E essa mensagem dessa manhã nos faz, ó Deus, entendermos que, ou refletirmos, Pai, que nós temos que devolver ao Senhor o nosso melhor também. Que é aquilo que o Senhor pede como prova, ó Deus, da confiança que nós temos no Senhor. Não é porque o Senhor precisa de dinheiro. É porque o Senhor requer de nós obediência. É porque o Senhor requer de nós, ó Deus amado, compromisso. É porque o Senhor requer de nós aquilo que vai no nosso coração. O Senhor, o tempo inteiro está provando a respeito do que vai no nosso coração. Obrigado porque nós não podemos enganar o Senhor. Obrigado porque o Senhor, para o Senhor, tudo é luz. Toda a nossa vida, ó Deus, é forjada em muita luz. O Senhor consegue ver todas as coisas. Receba, ó Deus, a nossa gratidão nessa manhã, por entendermos, ó Deus, o que o Senhor fez por nós. Os impuros que mereciam morrer, ó Deus, foram entregues àquele que teve misericórdia e que só soube dar graças àqueles que não mereciam. Obrigado pelo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Nós reconhecemos, ó Deus amado, a nossa pequenez. Nós reconhecemos a nossa imundície. Nós reconhecemos, ó Deus amado, que o Senhor pagou por nós. Que o Senhor morreu por nós. Que o Senhor foi sacrificado pelos impuros. E o nosso coração consegue reconhecer isso nessa manhã. Fica conosco. Nos abençoa, Pai amado, em nome de Jesus. E nos ajuda a entender, Pai, esse princípio. Tatua ele no nosso coração. Para o Senhor é o melhor. É o primeiro, nunca o segundo. Porque o Senhor também deve ser o primeiro na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. Apaga do nosso coração toda tentação, ó Deus, de achar que isso é humano. A tua palavra mostra que isso é divino. Ó Deus, e a exemplo do dar, do se entregar, do obedecer, do ter fé, do confiar que o Senhor não vai deixar faltar. O Senhor se deu, o Senhor se entregou lá na cruz do Calvário por cada um de nós. Receba o nosso reconhecimento, receba a nossa adoração nessa manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Amém. Irmãos, nós não vamos falar nada a respeito de dízimo, porque a mensagem diz tudo. Nós vamos cantar uma canção. Você que trouxe aquilo que é devido ao Senhor, você que tem um coração grato por tudo que o Senhor tem feito, faça isso com a disposição do seu coração, porque Deus conhece. É com Ele que nós podemos contar. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, procurando oferecer algo de valor para meu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundos busca, Senhor, os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Eu de mensurar meu amor, ninguém pode expressar o quanto é digno. Embora seja forte e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais de uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. És meu coração. Estou voltando à essência da adoração, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Nós acabamos de cantar toda a mensagem. Sabe qual é a mensagem da adoração, irmãos? A essência da adoração, eu reconhecer que tudo vem dele, não é meu. E o que aconteceu na minha vida? Eu perdi essa essência. Entendem o princípio do primeiro? Eu descobri, ou eu entendi em algum momento, que Deus não é o primeiro na minha vida. E aí a música fala: me perdoe pelo que eu fiz com a essência do que eu nunca deveria ter esquecido. Me ajude, Senhor. Essa música é um pedido, é uma oração ao Senhor. Vamos cantar. Estou voltando. Faça um compromisso com o Senhor. Estou voltando
da adoração, a essência és tu. A essência é o Senhor Jesus que se entregou por nós. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Pai, nós queremos te louvar, porque tudo que nós temos, nós entendemos que é teu. E um dia o Senhor precisou nos mostrar isso. Ó Deus, enviando Jesus para morrer em nosso lugar. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, ó Deus amado, porque o Senhor é maravilhoso. E nós entendemos, Pai, que nós temos que ser obedientes ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, a cumprirmos os compromissos, ó Deus, que nós temos para cumprir com o Senhor. De obediência, de entrega, de fé, ó Deus, de confiança no Senhor. Nos ajude cada dia mais a estarmos na Tua presença e glorificarmos o nome do Senhor em tudo. Receba a nossa gratidão pela Tua provisão. Nós te agradecemos pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sentem rapidinho. Gostaria de dar alguns avisos.